Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Arquiteto e hoje eu quero falar sobre a questão que o Nando Moura comentou em um dos seus vídeos que ele estava construindo um prédio junto à sua esposa e algo me chamou a atenção. Para quem não sabe, o Nando Moura ele já é um investidor, ele tem um curso que ele faz em épocas, chamado Mestres do Capitalismo, e uma pessoa que tem conhecimento, entende de taxa Selic, o quanto que essa taxa está rendendo, e ele comentou que ele está construindo um prédio. Eu já fiz mais de 30 projetos de prédios arquitetônicos voltado para aluguel, e me chamou a atenção um comentário que ele fez no vídeo, que ele falou que ele tinha comprado, até foi na Black Friday, ele comentou que ele comprou várias geladeiras, vários móveis, e isso chama atenção porque existe um padrão nisso aí que parece que esse investimento dele é para aluguel. Então eu não tenho certeza sobre isso, mas eu quero falar aqui com você se isso é um bom investimento, investir em prédio para aluguel ou para venda, e se o Nando Moura, lógico, né, quem sou eu para dar lição de investimento, mas nessa área de construção eu tenho um conhecimento aí, uma experiência muito boa, e eu vou colocar aqui a minha opinião se isso é um bom investimento, e para você que quer também fazer um investimento, se vale a pena você diversificar o seu patrimônio com esse tipo de investimento também. Então, analisando uma situação que o Nando Moura ele não é apenas um criador de conteúdo no YouTube, mas ele sim é um investidor, que ele tem cursos sobre investimentos muito fortes no mercado, e nós entendemos que ele já tem uma análise de taxa Selic, investimento em fundos mobiliários, que muitos investidores falam que compensa, ao invés de construir, você fazer o quê? Você colocar o seu rendimento em fundo imobiliário, que você não vai ter todo o trabalho e vai ter uma rentabilidade. Então, trabalhando desse aspecto, eu quero falar aqui para você qual que é o verdadeiro lucro de quem investe para aluguel ou, no caso, se for para venda. Vamos fazer uma análise e ver se esse investimento do Nando Moura aqui faz sentido. Olha só, primeira coisa que eu quero falar, igual eu comentei aqui com vocês, que eu já fiz investimento de 30, já fiz projetos aí arquitetônicos, mais de 30 prédios, até onde eu estou gravando aqui na minha casa, da minha janela aqui eu estou vendo um prédio, que foi eu que fiz, e é um prédio de aluguel. A maioria dos que eu fiz é quase tudo de aluguel. Bom, primeiramente segue um padrão. Esses investimentos de aluguel, ele segue um padrão que é o quê? Ó? Normalmente o investidor ele faz 6 pavimentos, sendo ele tem duas opções que normalmente é o que a gente consegue ali dentro de um lote. Ou 6 apartamentos por andar, então ele vai ter um total de 36 unidades, ou ele pode fazer 9 lofts, kitnets, estúdio, o nome aí as pessoas vão mudando, mas o tamanho é o mesmo. E ele vai conseguir um total de 54 unidades. Esse formato ele funciona bem porque vai atender um público que não tem filho, a questão do loft, estúdio, não tem filho, e hoje a população cada vez menos aí está procurando ter filhos, né, constituir família dessa maneira tradicional, e também consegue um lucro maior, que a gente vai fazer o cálculo aqui, eu vou te mostrar de forma bem rápida também, para não tomar muito seu tempo. Olha só, quanto um prédio desse vai render? Então eu fiz uma somatória aqui de 36 apartamentos, começando com esse primeiro investimento. Vamos colocar que ele mobiliado, porque me parece, é muito raro a pessoa mobiliar um apartamento para vender. É bem raro mesmo. Vamos trabalhar que o Nando Moura está fazendo a questão do aluguel. Então, olha só, ele vai alugar por uma média de, se for apartamento, 2 quartos, R$ 3.500 por unidade. Eu estou trabalhando aqui com os valores reais. Lógico que a pessoa pode falar assim, tá novinho, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, e eu vou alugar por 4.500. Ou então a pessoa pode falar assim, não, eu vou alugar por 3.000. Ok, tá abaixo ali da média do que é o mercado. Então eu estou trabalhando com uma suposição bem realista. Se você também pretende fazer esse investimento, você vai calcular junto comigo aí. Olha só. Então vamos pegar aquele, colocou aí, ó, R$ 3.500 por unidade, ele vai ter um ganho mensal de 126 mil. Por quê?
pega 36 unidades, multiplica por 3.500 e vai chegar a esse valor. Eu vou pegar aqui 3.500 multiplicado por 36, 126 mil. Ele vai ter uma receita anual de 1.512.000, tá bom? Isso no formato de apartamentos. Já no formato aqui de estúdios, que são menores, ele vai ter uma condição de alugar mobiliado por 2.200. Eu joguei bem baixo aqui, porque eu já vi que tem estúdio, porque eu não sei a localização que esses prédios estão. É uma excelente localização, esse valor vai subir. Então eu vou trabalhar com a realidade, eu gosto de trabalhar com a realidade aqui. Trabalhando com 2.200 por unidade, ele vai faturar R$ 118.800 por mês, nesse formato aqui. E ele vai ter uma receita anual de 1.425.000 por ano. Uma receita até menor ali do que as 36 unidades. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com valores abaixo, tá? Então, tem pessoas que eu vi alugando por 2.900 esses estúdios, porque estavam numa localização melhor. Tem apartamentos que eu vi sendo alugado por 4.900, porque estava em uma localização melhor. Eu estou trabalhando aqui uma localização neutra. Dessa forma, você pode fazer o seu cálculo de investimento para saber se vale a pena, tá? Então, esses números que eu passei para você explica por que o Nando Moura prefere, às vezes, alugar do que vender. Lembrando que é uma suposição. Eu estou supondo aqui que ele vai alugar. E eu vou passar aqui o preço para você também, e provavelmente ele gastou em um prédio desse, para você também saber se isso encaixa dentro de um investimento para você. Mas dá para você entender que faturando 1,5 milhão no ano, com aluguéis, justifica ali um pouquinho esse investimento. Eu vou passar aqui para você o seguinte, porque se a pessoa vai fazer uma construção para venda, ela vai ter um lucro de 20%, chegando até 35% desse investimento. Quanto custa para levantar um prédio desse? Completinho, já mobiliado, tudinho. Média de 6 milhões. É o que eu chutaria, tá? 6 milhões. Ah, mas está construindo, dá para fazer um prédio desse aí com 4 milhões, porque se eu colocar na mão de um pedreiro que é amigo e tudo, ok, você pode economizar muito mais na sua construção, mas trabalhando com os valores das tabelas reais, impostos, lembra que incide imposto, uma equipe muito grande, complexidade de materiais, tem que ter um guincho específico para poder subir algumas coisas. Não sei se você tem uma noção do que é construir um prédio que é diferente de uma casa, tá? Chutaria 6 milhões. Se fechar com uma construtora e colocar na mão dela para ela só entregar pronto para você, esse custo pode sim chegar até 7 milhões e meio, tá? Aí você vai falar, mas isso é um bom investimento? Vamos calcular aqui. Vou trabalhar com... Estou na minha calculadora aqui do computador. Repara não, estou olhando para baixo aqui, mas só para fazer o cálculo. Vamos colocar que ele gastou 7 milhões. E vamos colocar que ele vai ter um faturamento de 1,5 milhão. Olha que eu estou jogando baixo, porque se a região for boa, dá para faturar mais. Então, com 4 anos e 7 meses, ele já recuperaria esse valor. O que, vamos ser sinceros, é um excelente negócio. Porque se você tem... Você fala assim, não, mas eu prefiro... Não vou ter o trabalho, tem os inquilinos, mas você pode colocar na mão de uma imobiliária para poder ficar em paz, tá? Vai perder um pouquinho de grana ali com a imobiliária, mas vai resolver outros problemas. E sobre a questão da taxa Selic, lembra que hoje a taxa Selic está acima de 15%, ou 14%, alguma coisa assim, eu tenho que ver depois. Deixa eu olhar aqui, porque eu já passo essa informação no vídeo atualizado. Taxa Selic hoje. Taxa Selic... Qual a taxa Selic hoje? Está 15%, está arredondado aqui. Ok, então se a taxa Selic está 15%, você pode pensar, vale mais colocar esse dinheiro na taxa Selic e eu vou recolher o meu valor com tranquilidade. Ok, só que você tem que analisar também o seguinte, a taxa Selic nem sempre ela vai ficar em 15%. Pode ser que ela venha a diminuir, pode ser também que ela venha a aumentar, mas pode ser que ela venha a diminuir, então tem uma instabilidade.
E para quem está procurando diversificar o patrimônio, eu acho que o próprio curso ali do mestre do capitalismo, se eu tiver errado, você comenta aqui, tá? Eu não fiz o curso mestre do capitalismo, mas eu acredito que lá eu devo falar sobre diversificação. E tendo o Nando Moura investido já na Selic, com certeza em outras ações deve ter investido também, ele está diversificando o patrimônio. Então é totalmente válido uma construção para aluguel, onde procura diversificar esse patrimônio. Você concorda comigo? Então eu coloquei aqui alguns pontos rápidos que quando esse investimento é um excelente negócio. Então vamos lá. Terreno comprado barato ou permutado, se conseguir isso é muito bom. Região com alta demanda, lembra que eu comentei que o aluguel ele pode até subir de valor se tiver em uma região bem localizada, em São Paulo ou outra região. Projeto bem otimizado, tem que ter um projeto bem compacto, funcional, aprovado pela prefeitura sem complexidade. Estúdio ou apartamentos compactos que tem como você ter outros ganhos para estúdios, porque vai ter uma quantidade muito grande de pessoa. Você pode fazer uma lavanderia, você pode fazer um mercado. Até eu trabalho, eu tenho uma empresa que faz um mercado 24 horas e uma lavanderia 24 horas, essas automatizadas. E as pessoas ganham dinheiro com isso. Então ele pode, por exemplo, o Nando Moura pode ir lá e colocar uma lavanderia, um mercado, sem nenhum problema, e ele vai faturar com isso também. E também uma boa administração do prédio, ele pode cobrar uma taxa de condomínio para conseguir absorver o valor do aluguel de forma limpa para ele, né, o lucro todo para ele. E agora, quando pode dar errado? Eu coloquei aqui também quando pode dar errado. Primeiro, se a pessoa compra um terreno muito caro, isso aí já vai dificultar um pouquinho esse investimento. Quando você consegue colocar poucas unidades. Lembra que quando você vai fazer uma construção em um lote, você retira o uso do solo na prefeitura. Nesse uso do solo, informa ali a quantidade de apartamentos, de estúdios que você consegue chegar. Quando você puxa aquilo ali e esse uso do solo não favorece uma construção, eu já peguei o uso do solo que podia fazer apenas 4 unidades por andar. Aí pensa, a pessoa vai construir o quê? 4, 8, 12, 16, 20, e aí lá já não pode fazer mais para cima. 20 unidades, vai gastar um dinheiro desse, vai ser um péssimo investimento. Isso que faça um apartamento grande, mas normalmente fica limitado a investimento. Obras, problemas com obras, que se a obra sua atrasa, se você tem problema, às vezes a sua contratação ela é tão, igual eu falei, você quer economizar, mas às vezes o cara sofre um acidente, vai ganhar de você lá mais de 1 milhão em ação, então será que compensa esse risco? Então, assim, minha conclusão para finalizar é o seguinte: construir um prédio pode ser um dos melhores investimentos que você pode fazer. Desde que você faça tudo de forma planejada, analisando todas essas questões. É excelente você falar com um profissional capacitado que vai fazer essa análise para você. Então, se o Nando Moura realmente estiver montando esse prédio para aluguel, é sim um investimento inteligente. E pode gerar um retorno acima da Selic para ele a longo prazo. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo. Dê uma curtida se você gostou, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo o que você acha sobre isso e lembre-se, a arquitetura está em tudo. Até o próximo vídeo.